Vou voltar 2 minutinhos só para não ficar fora do vídeo. Obrigada. A gente viu ai, as imagens e entendeu o uso da pontuação. E a gente vai debater agora como que a gente utiliza essa pontuação no texto, qual a finalidade que ele tem. A gente tem os tipos específicos de pontuação e a gente está começando sobre o ponto. Por que que na escola a professora sempre fala para colocar o ponto final no final da frase? Por que que a gente coloca o ponto final no final do parágrafo, quando a gente fecha a ideia de um texto? Porque ele indica o final de uma frase declarativa. O exemplo que a gente tem aí, lembro muito bem dele. Acabou a ideia ali, só isso que eu quero falar. Lembro muito bem dele, lembro-me muito bem dele. Não tenho mais nada para adicionar de informação, então eu fecho a ideia com ponto final. Quando eu quero separar os períodos entre si, quando eu quero separar as frases de um texto entre si, eu uso o ponto final. O exemplo que a gente tem aí, fica comigo, não vai embora. Estou parando aqui o meu discurso. São frases pausadas. E quando a gente usa abreviaturas, quando a gente fala avenida, Vossa Excelência, a gente sempre usa o ponto ali para diferenciar isso. Ele é utilizado para terminar a ideia, indicar o final de um período, e ele também sempre é usado quando a gente vai falar, utilizar as abreviações ou quando a gente vai dar uma ordem. Geralmente a gente aprende também a usar exclamação, mas quando a gente também quer dar uma ordem, a gente geralmente coloca o ponto final, que é uma ideia de seriedade. Hoje em dia, a gente pode ver na internet por aí, que as pessoas entendem que quando se coloca um ponto final numa conversa do WhatsApp, ou a pessoa está muito brava, porque ela está encerrando ali aquele assunto, ou a gente só está sendo formal demais. Por quê? A nossa linguagem no WhatsApp é uma linguagem muito mais prática. É muito mais fácil a gente falar sobre determinados assuntos sem tirar um ponto ali para a conversa continuar. Quando a gente entende que uma pessoa está muito brava, geralmente a pessoa vai escrevendo colocando um ponto final, porque a gente demonstra na nossa linguagem normalizada de internet que quando a gente coloca esse ponto é porque a gente está bravo, quer colocar um ponto nesse assunto. A gente tem também o ponto e a vírgula, que ele serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase ou para separar uma relação de elementos. Geralmente, quando a gente fala sobre ponto e a vírgula, a gente causa uma confusão, porque se o ponto final é uma pausa, é uma pausa definitiva, a vírgula é uma pausa mais rápida, porque é uma pausa, mas eu continuo falando, o ponto e a vírgula, ele tá ali para ficar no meio termo, entendam assim. Ele representa uma pausa mais longa que a vírgula e é mais breve que o ponto final. Geralmente a gente usa ele quando a gente vai separar alguns exemplos por tópicos ou quando a gente também quer só separar algumas orações dentro de uma frase para criar uma relação melhor, mais harmoniosa dos elementos. Exemplo que a gente tem é: Joaquim celebrou seu aniversário na praia, ponto e vírgula. Não gosta do frio nem das montanhas. Eu não quero explicar que o Joaquim não gosta do frio nem das montanhas. Eu não quero escrever a frase completa. Ele celebrou o aniversário na praia justamente por não gostar do frio das montanhas. Se eu coloco ponto e vírgula e eu resumo essa ideia, eu dou a mesma ideia. A gente vai ver a vírgula depois, a gente vai ver que geralmente a gente também utiliza a vírgula para isso, para concluir um pensamento, para dar uma ideia de finalidade, explicando alguma coisa que já foi dita antes, para não falar a frase completa. O ponto e a vírgula é a mesma coisa. A gente tem também os dois pontos, que é aquele sinal utilizado antes, geralmente, de uma explicação, antes da introdução de uma fala, ou para iniciar alguma enumeração, alguma citação. Quando a gente fala sobre os dois pontos utilizados para iniciar a fala de um personagem, a gente sempre tem um fragmento de frase. No nosso exemplo, tem aí: então o padre respondeu, dois pontos. Travessão, parta agora. Toda vez que eu tenho dois pontos e logo depois eu tenho travessão, eu estou indicando uma fala. A gente também usa os dois pontos antes de aposto ou de orações apositivas, ou enumerações ou sequências de palavras que explicam ou resumem algumas ideias que já foram ditas antes. O exemplo que a gente tem aí é: meus amigos são poucos, dois pontos, Fátima, Rodrigo e Gilberto.
Os meus amigos são poucos, são tão poucos que eu só tenho a Fátima, o Rodrigo e o Gilberto. Para eu não explicar isso, para eu sequenciar quem são os meus amigos, explicar quem são os meus amigos, eu coloco 2 pontos e coloco a resposta ali, a explicação resumida. A gente também usa os 2 pontos antes de alguma citação. Se eu não me engano, vocês têm TCC, né? E quando a gente está montando uma monografia, um TCC, uma tese, uma dissertação, a gente aprende a utilizar as citações. Baseados na BNT, todo aquele rolezinho chato que tem que colocar tudo bonitinho na fonte correta, com espaçamento ok, mas a gente entende que a gente utiliza a citação e tem que diferenciar ela do nosso texto para não gerar cópia. Plágio, por que que a gente usa os 2 pontos também quando a gente vai falar sobre citação? Porque ele demonstra que quer dizer alguma coisa que já foi dita, mas que eu estou apenas citando. Aquilo é uma parte do meu texto, mas não é o meu texto propriamente dito. Um exemplo que a gente tem aí é, como já dizia Vinícius de Moraes, 2 pontos. Entre aspas, uma citação direta também geralmente vem entre aspas. Que o amor não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Por que que eu utilizo os 2 pontos? Porque eu estou colocando ali uma sequência de palavras, ou estou exemplificando algo que eu só quero trazer para o meu texto, mas que não fui eu propriamente que disse. Por que que a gente faz isso? Porque ele é um sinal, os 2 pontos é um sinal que representa algo que vai ser dito. Se quando eu falo de um texto que quer separar a parte textual da parte da fala dos personagens, numa citação é a mesma coisa. Eu quero falar sobre algo que alguém já disse, mas eu não preciso usar outra versão, porque geralmente é algo que a gente entende que é uma fonte teórica, é uma citação, é um embasamento. A gente tem também o ponto de exclamação, que é aquele que é usado para exclamar. A gente aprende na escola que a gente usa a exclamação quando a gente quer falar algo muito feliz. Por que que a gente fala isso? Porque é mais fácil de, enquanto criança, adquirirmos essa ideia. Mas geralmente o ponto de exclamação ele é usado para expressar alguns sentimentos ou para chamar alguma atenção. Esse sentimento não precisa ser quando eu estou bravo, geralmente só, ou quando eu estou muito feliz, mas quando a gente quer exemplificar e expressar uma surpresa, um desejo, um susto, uma ordem, o entusiasmo ou espanto de algo, a gente sempre usa exclamação, porque a gente entende que é um ponto que mais sentimental, digamos assim. Geralmente a gente usa o ponto de exclamação após o vocativo. A gente tem aí um exemplo. Parte, Reliel. É uma citação de um poema de Humberto de Campos, mas a gente usa ele para expressar que eu estou chamando Eliel. Ou quando a gente está falando imperativo, cale-se. Quando a gente briga com uma criança, geralmente a gente fala, né, muito bravo. E como que a gente transcreve isso para o texto? Com exclamação. Eu estou expressando que é uma ordem, que é um espanto, que é um susto. A gente também utiliza exclamação após interjeição. O que que é interjeição? Aqueles sons que a gente faz, geralmente, quando a gente tá agarrado com alguma coisa, a gente acaba, a gente fala, ufa. No texto, a gente coloca a exclamação para expressar o quê? Esse sentimento de, nossa, alívio. Ou quando a gente bate um dedinho na quina, a gente fala, ai! Como que a gente transcreve isso no texto? A gente utiliza a exclamação, porque a gente entende que ela está expressando algo, uma dor, um espanto, um susto. E a gente também utiliza a exclamação quando a gente fala sobre palavras ou frases que denotem um caráter mais emocional. Que pena! Sinto muito. Por que que a gente geralmente utiliza exclamação? Porque a gente quer exclamar. O que que é exclamar? É falar de uma maneira mais sentimental. A gente tem também o ponto e a interrogação. O ponto de interrogação, desculpa. Que é aquele que a gente aprende certinho na escola. Para que usa a interrogação? Para perguntar alguma coisa, para interrogar. E a gente utiliza ele onde? Também no final da frase, igual a exclamação. A gente utiliza o ponto de interrogação no final das frases em perguntas diretas. Como você se chama? Estou perguntando diretamente para uma pessoa. Então, eu utilizo o ponto de exclamação. Ou quando a gente, ao mesmo tempo,
expressa uma surpresa, expressa um caráter emocional e faz um questionamento. Geralmente a gente usa também ele junto com ponto de exclamação. Um exemplo que a gente tem aí é duas pessoas conversando de uma pergunta: quem ganhou na loteria? E a outra responde: você. E a primeira pessoa fala: eu? Ao mesmo tempo que ela está assustada por ter ganhado na loteria, ela está perguntando, confirmando: eu mesma, sou eu que ganhei? Por isso que às vezes a gente vê algum texto, principalmente em livros, em fala de personagens, ou em textos que o autor se retrata diretamente com o leitor, quando ele faz um questionamento, ele utiliza ponto de exclamação e ponto de interrogação junto. Por quê? Porque ele quer causar alguma coisa nesse leitor. Ou ele está demonstrando um caráter emocional, um susto, alguma coisa, ou ele quer colocar o leitor naquele texto. A gente vê muito hoje em dia no Instagram aquelas mensagenzinhas. Você também faz isso hoje? E geralmente é uma pergunta de ponto de interrogação com exclamação. Aí tem alguns acontecimentos. Por quê? Porque ele está colocando aquela pessoa que está rolando o feed diretamente em contato com o texto. Então a pessoa acaba se colocando no texto. Isso chama atenção, porque a pergunta fica muito objetiva, a pergunta fica muito para quem está lendo. Se alguém fala alguma coisa para você assim, ah, mas você faz isso hoje? Você entende que a pessoa está falando diretamente com você, com um caráter mais emocional, tá cutucando uma ferida, tá mais próxima, mais íntimo. É uma pergunta mais íntima, é uma pergunta mais direta. A gente tem também as reticências, que são os três pontinhos que marcam uma suspensão da frase. Na grande maioria das vezes, ela também tem um caráter emocional. Se na interrogação eu faço uma pergunta, na exclamação eu demonstro um susto, um alívio, uma surpresa, ou uma ordem, com as reticências, eu indico uma continuidade de uma ação ou de um fato de uma maneira mais vaga. Eu coloquei alguns exemplos para ficar mais fácil da gente entender, da gente ver isso de uma maneira mais prática. Toda vez que a gente está indicando uma dúvida ou uma hesitação de quem está falando num texto, a gente coloca reticências. Um exemplo é, sabe, eu queria te dizer que esquece. É um assunto meio vago. Eu quero que você saiba sobre algo, mas eu não quero falar sobre aquilo. Para não trazer aquilo à tona num texto, eu posso utilizar o reticências. Eu também posso utilizar reticências quando eu quero causar a interrupção de uma frase que ela é deixada gramaticalmente incompleta. O que é esse deixada gramaticalmente incompleta? Quando eu falo alguma coisa e jogo por aí, jogo para o vento. Deixo ela propositalmente incompleta para dar um sentido de vago, de uma questão mais contínua, mas que eu preciso que alguém me pergunte sobre isso. Um exemplo que a gente tem aí é, alô, João está? E a outra pessoa responde, agora não se encontra, quem sabe se ligar mais tarde. Por que que a gente fala assim? A gente transcreve assim no texto? Porque eu não quero falar para a pessoa que está perguntando sobre o João que ele não está ali, porque ele pode ter de fazer outras mil coisas, ele pode estar muito ocupado. Mas se ela ligar mais tarde, pode ser que ele atenda. Por isso que é uma questão mais emocional. Ele transmite, a gente utiliza reticência quando a gente quer transmitir alguma coisa, algum conhecimento, alguma frase, algum aspecto de uma maneira mais vaga. Você que sabe, fica aqui na questão fica naquele limbo do eu falei, você continua esse assunto se você quiser, não é um assunto que a gente vai ficar tocando sempre. Geralmente para isso que a gente usa reticência. A gente também coloca ela no final de uma frase gramaticalmente completa com a intenção de sugerir o prolongamento da ideia. Quando a gente geralmente faz uma citação num trabalho, numa monografia, num TCC, a gente também utiliza reticência porque aquilo que eu quis dizer já está escrito na frase, mas eu sei que essa frase continua, mas naquele momento essa continuidade não é importante. Então, o que eu faço? Eu coloco só a parte que me interessa, que é importante para aquilo que eu estou falando, e termino com reticência, porque a frase não acabou ali, então eu não posso colocar um ponto final. Eu não posso fechar a ideia, a frase continua, mas o que eu queria dizer já foi dito. O exemplo que a gente aí é uma citação de Cecília de José de Alencar, que ele fala, abre aspas, sua tez, alva e pura como foco de algodão, tingia-se nas fases de uns longes cor-de-rosa. Reticências, fecha aspas. Eu estou dizendo que
Sua tez alva e pura como um foco de algodão tingia-se nas faces de um nós de cor-de-rosa. Acabou. Eu não quero saber o porquê que ela tingisse. Não queria saber mais nada sobre essa tez alva e pura, porque a ideia que eu queria passar já está contida naquela frase. E a reticência também indica a supressão de algumas palavras numa frase que é geralmente transcrita. Se quando eu quero utilizar um fragmento e o restante da frase não me interessa naquilo que eu estou transcrevendo, eu só preciso utilizar a parte que me importa, quando eu quero tirar dessa citação o complemento dessa frase, eu também utilizo reticências. O que é quando eu quero fazer a supressão de uma frase transcrita? Quando uma frase geralmente é muito grande e o que me importa é só o começo e o final da frase. O meio não me importa, eu não preciso transcrever. Então, o que eu faço? Coloco reticências entre parênteses, porque dá a ideia de que a frase é maior, mas o que me interessa é só esses dois fragmentos aqui, que pertencem à mesma frase. Um exemplo que a gente tem é de Canteiras, do Raimundo Fagner, que fala: quando eu penso em você, entre aspas, entre parênteses reticências, menos a felicidade. Eu penso em você e alguma coisa me deixa triste. Então, eu não preciso transcrever totalmente uma frase gramaticalmente correta e muito grande. Eu posso falar só aquilo que eu quero falar. Para eu suprimir essa ideia, para não ficar uma ideia muito aberta, eu utilizo também as reticências entre parênteses. A gente tem também as aspas. Para que a gente utiliza as aspas? Para destacar uma frase do texto, uma parte desse texto. Um exemplo que a gente tem aí é: ia viajar, viajei 34 vezes, às pressas, bufando, com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala. É uma citação de O Prazer de Viajar, do Eça de Queiroz. Toda vez que eu quero falar, destacar uma parte do texto, representar uma parte de um texto, principalmente num TCC, num trabalho mais acadêmico, numa questão mais, como que eu posso falar, numa questão mais séria, num discurso mais propriamente gramaticalmente correto, a gente usa as aspas. Na apostila de vocês, na página 30, tem o exemplo 1 lá em cima, quando eu quero destacar a parte de um texto. Como disse Machado de Assis, dois pontos entre aspas. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. Eu quero dizer que o Machado de Assis disse algo. No caso do slide, eu quero dizer que o Essa disse algo, que o personagem, o eu lírico desse livro quer dizer algo. Então, quando eu quero destacar a parte que já foi falada em um texto, eu coloco entre aspas. A gente também utiliza aspas para representar os nomes de livros ou de legendas. Quando eu estou citando um exemplo, que está na apostila. Camões escreveu Os Lusíadas no século XIV. Quando eu vou citar algo que já foi escrito, seja um livro ou alguma legenda, eu coloco também entre aspas, no caso da frase Os Lusíadas. E a gente também utiliza as aspas para assinalar estrangeirismos, neologismos, gírias, expressões populares e ironias. O que é estrangeirismo? São palavras de uma outra origem linguística, de um outro idioma que a gente traduz para o nosso dia de hoje. Quando eu falo sobre algo que não é propriamente da nossa língua, um exemplo, feedback, a terceira frase que a gente tem no slide aí. Conversando com o meu superior, dei a ele um feedback do serviço a mim requerido. Feedback não é uma palavra que está inscrita no nosso vocabulário português, é uma palavra que veio de fora, veio da língua inglesa. Então, num texto propriamente dito escrito, quando eu trato de algo que vem do estrangeiro, traduzindo para a nossa língua, eu coloco entre aspas. Neologismo é quase a mesma coisa. Neologismo é uma palavra nova, mas é uma palavra da nossa origem, que geralmente a gente muda algum aspecto dela para ela fazer um sentido contextual. Um exemplo que a gente tem aí: Maria ganhou um apaixonado ósculo do seu admirador. Ósculo existe? A gente sabe o que é um ósculo? Geralmente não, a gente não tem um conhecimento total disso. Então, é um neologismo. Quando a gente utiliza algumas gírias, quando a gente fala, João disse que não rolou o encontro dele com a Maria. Quando eu falo assim, não rolou, eu também coloco entre aspas. Por quê? Porque é uma expressão popular, é uma gíria. E quando a gente também pode falar, festa na casa de Lúcia estava chocante. Esse chocante não é uma questão de estar geralmente uma festa estrondosa. Se eu coloco entre aspas, eu dou a ideia de que é uma questão irônica. A gente mesmo, até quando vai manter uma conversação, falar com alguém e vai falar sobre algo que a gente está ironizando, a gente costuma fazer sinal de aspas com os dedos, porque a gente entende que é utilizado também para ironia.
Toda vez que eu tenho um texto e ele já for destacado por aspas e eu vou citar algo que dentro dele também contém aspas, na forma escrita, eu coloco aspa dupla no texto principal e no texto que está sendo citado dentro desse texto que já foi citado, eu coloco aspas simples. No computador é fácil a gente ver isso. A aspa dupla só funciona se a gente apertar o função e o númerozinho da aspa. Por quê? Se a gente apertar só o número da aspa sozinho, é uma aspa simples. Por quê? Porque a gente entende que existe essa diferenciação. A aspa simples eu utilizo quando eu vou citar algo dentro de uma outra citação. A gente tem também os parênteses, que são utilizados para isolar algumas explicações ou acrescentar uma informação acessória. Eles não têm um caráter propriamente dito para estar ali. Essa informação poderia ser retirada sem mudar nada do contexto, do sentido daquele texto. Mas eu estou ali porque eu quero acrescentar essa informação, eu quero isolar essa explicação, digamos assim. O exemplo que a gente tem aí é, na Segunda Guerra Mundial, entre aspas, 1939 e 1945, ocorreu inúmeras perdas humanas. Eu quero só acrescentar que, que eu sei quando aconteceu a Segunda Guerra, entre 1939 e 1945. A gente tem também o travessão. Lembram que eu falei sobre o hífen, a diferença do hífen e do travessão? O hífen geralmente é aquele tracinho curtinho. O travessão, quando a gente está aprendendo na escola, é um traço bem grande, que dá um espacinho maior na linha para a gente entender que aquilo é uma fala. O travessão é isso. Geralmente a gente usa ele no início de algumas frases diretas para indicar os diálogos do texto, ou também para substituir os parênteses ou a dupla vírgula. Toda vez que a gente vai colocar algo entre vírgulas, entre as duplas vírgulas, a gente também quer falar sobre algo, ou a gente quer indicar um diálogo. Um exemplo que a gente tem aí é: muito descontrolada, vírgula, Paula gritou com o marido, dois pontos, travessão. Por favor, não faça isso agora, pois teremos problema mais tarde. É uma fala, eu estou indicando uma fala. Então, antes de uma fala, a gente aprende na escola, na primeira série, quando está aprendendo a escrever um textinho, que toda vez que eu for utilizar uma fala no texto, eu tenho que utilizar o travessão. É aquele famoso que a tia ensina pra gente, lembra? Quando a gente vai começar um texto e vai colocar um parágrafo, a gente mede na linha. Dois dedinhos na linha para começar o parágrafo. E o travessão é o quê? É um dedinho, que o espaço de um dedinho é o espaço que a gente vai fazer o risco. A gente entender onde que a gente coloca o travessão, como que a gente coloca o travessão. Ele também indica a mudança de interlocutor no diálogo. Uma conversação entre duas pessoas num texto, eu utilizo o travessão para identificar que está tendo uma troca de informação ali. Eu não preciso especificar o nome de cada um antes de cada fala. Só colocar o travessão que eu entendo que é uma troca, está tendo uma mudança de interlocutor. O exemplo que a gente tem aí é: doutor, o que eu tenho é grave? E o doutor responde: não se preocupe, é uma simples infecção, é só tomar um antibiótico e estará bom. A gente também utiliza o travessão para unir os grupos de palavras que indicam itinerários. O que são isso? São aquelas palavras que indicam cidades ou caminhos que entre uma cidade e outra. A rodovia Belém-Brasília está com péssimo estado. Estão indicando e especificando qual rodovia que é essa. Então, eu separo Belém-Brasília. Eu não separo com hífen, é com travessão. E também a gente utiliza ele substituindo a vírgula ou em algumas expressões ou frases. Quando eu falo Xuxa será mãe, eu quero é, explicar quem é a Xuxa, eu também posso colocar o travessão, posso colocar entre vírgulas, posso colocar entre parênteses, e eu também posso colocar entre travessões, se eu estou exemplificando, se eu estou explicando. Xuxa, que é a rainha dos baixinhos, será mãe. A gente também tem a vírgula, que marca a pausa do enunciado. Pode indicar que os termos por ela separados exercem a mesma função. Quando eu tenho a frase Pedro, Marina, Joana e Carlos foram ao cinema, eu poderia separar: Pedro foi ao cinema, Mariana foi ao cinema, Joana foi ao cinema e Carlos foi ao cinema. Para resumir essa ideia, eu coloco a vírgula. Pedro, Mariana, Joana e Carlos foram ao cinema. Prestem sempre muita atenção que toda vez que eu estou é, separando alguns termos que têm a mesma função por vírgula, antes do último termo eu não coloco outra vírgula, eu coloco a preposição e, porque eu indico que acaba ali. E fulano acabou. E ciclano acabou. A ideia de adição, de complemento muda porque eu fecho o ciclo. E ela também exerce três funções básicas: marcar a pausa e inflexão na voz da leitura, enfatiza ou separa a expressão e oração e impede qualquer ambiguidade. Quando a gente está aprendendo a escrever um texto na escola, a professora sempre fala:
Essa frase é muito direta, a gente cansa de ler. O que que a gente pode colocar aí? A vírgula. Por quê? Porque ela marca a pausa e a inflexão da voz na leitura. A gente também utiliza ela para separar tempo, localidade em data, quando a gente aprende sobre cabeçalho. A gente também usa ela para separar o vocativo. Maria, vem aqui num texto escrito. Quando a gente quer isolar um aposto, quando a gente quer enumerar alguns elementos, e quando a gente tem uma elipse. O que é essa elipse? Quando eu não quero trazer de volta à tona aquele verbo que eu já utilizei antes. Carlos fala inglês e Fernanda francês. Eu poderia falar o Carlos fala inglês e a Fernanda fala francês. Se eu não quero falar que a Fernanda fala, porque eu não quero trazer o verbo de volta para a frase, só coloco uma vírgula e termina a frase. E a gente vai terminar agora com entendimento do poder da vírgula. Na apostila de vocês tem uma frasezinha, mas eu trouxe a imagem completa para a gente entender melhor. E eu vou ler para vocês com a pontuação correta, para que vocês entendam. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,40, 2,34. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Nós queremos saber. Não, queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não, tenha clemência. E a gente termina com uma frase muito engraçada que eu sempre trago para os meus alunos quando a gente vai falar sobre a vírgula. Que se a gente tem a frase, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. Geralmente, quando a gente é mulher e quer se beneficiar, a gente lê. Se o homem soubesse o valor que quando a mulher quer se beneficiar, ela lê. Se você for mulher, certamente vai colocar vírgula depois de mulher e a frase fica. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. Mas se você é um homem e quer se beneficiar nessa frase, a frase fica. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro à sua procura. Olha como a vírgula muda o encadeamento da frase, muda a ordenação. A gente viu lá que a interrogação mudou o sentido dessa frase. Problemas? Com drogas podemos te ajudar. A pontuação ela existe justamente para isso, para fechar o sentido, para atribuir uma sequência de coesão, de coerência de sentido no texto. Eu tenho 2 minutos para tirar a dúvida de vocês, mas para fechar a ideia, a gente entende que a pontuação na escrita, ela vem para auxiliar, porque a escrita auxilia na parte da fala e a pontuação auxilia na parte da escrita, porque a nossa fala é intencional, então a nossa escrita, para ser intencional, também demanda da pontuação. A gente tem 2 minutos para tirar a dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Podem abrir o microfone ou a gente pode encerrar aqui. Estou por conta de vocês. Ok. Então fica assim, a gente fecha aqui. Semana que vem, deixa eu ver aqui, a gente vai fazer uma atividade diversificada. Façam para mim o exercício da página 31 também, que a gente corrige, aí eu explico a atividade e eu libero vocês na semana que vem para ficar tranquilo. Mas venham preparados, porque eu passo a atividade, vocês fazem, qualquer coisa a gente corrige depois, ok? É isso, galerinha. Vai fechar a qualquer momento, porque tá acabando um minuto aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tenha uma boa noite. Bom descanso para todo mundo.